Olá, luz da graça! Tudo bem, meu povo de Deus? Bom, eu vim aqui hoje, né? Porque é gostoso estar compartilhando a palavra de Deus, me alimenta, me ajuda, e eu tenho certeza que se faz isso comigo, faz com você também. Porque o que nos diferencia? Nada. Às vezes nos diferenciamos porque somos indivíduos, mas em termos espirituais nós temos as mesmas capacidades, né? Em termos físicos também. Alguns para algumas coisas, outros para outros, mas em termos espirituais, as nossas necessidades são as mesmas, e de nos alimentarmos da palavra de Deus para que a gente possa seguir uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais inspiradora, para que a gente possa ter força, né, de Deus, buscar a força de Deus para vencer os desafios diários. Então é isso. Hoje eu gostaria assim de falar com vocês uma palavra de encorajamento, porque eu acho que é tão necessária nesses momentos em que a gente está vivendo. Todas as pessoas, minha gente, todas as pessoas, se elas não tiverem uma necessidade de uma coisa, é de outra. Uns estão com necessidade de saúde, outros estão com necessidade do emprego, outros estão com necessidade, digamos, emocionais que fazem com que a pessoa se entristeça a ponto de chegar numa depressão. Outros estão com necessidades financeiras que podem até estar desestruturando a vida em família. Outros estão com dificuldades no relacionamento. Enfim, todos apresentam dificuldades. Na palavra de Deus, Jesus nos diz que nessa vida teríamos aflições, mas que nós deveríamos ser fortes porque Ele venceu e nós venceríamos também. Então, existe uma outra coisa também muito importante nessa realidade que nos envolve, que nós não devemos ficar fracos ou desanimados quando essas situações aparecerem. Nós devemos se agarrar e buscar a Deus para ajudar a nos fortalecer. Muitas vezes, muitas vezes não, eu acredito que todos nós temos uma missão aqui nessa terra. Deus tem um plano, essa é uma frase muito corriqueira que as pessoas costumam a dizer, né? Deus tem um plano para a tua vida. Sim, Deus tem um plano para a vida de todos, cada um de nós estamos aqui. Porque Deus nos colocou aqui por algum propósito, né? Temos um plano, enfim. No decorrer dessa caminhada, muitas vezes, quando nós estamos distraídos, eu acredito, né? Quando a gente está distraído para esse plano que Deus tem para nós, Deus tem, sim, a tendência, né, a nos colocar em atenção, né? É como se fosse um professor em sala de aula. Eu, como sou professora, eu não posso deixar de dar esse exemplo, né? Você está explicando algo muito interessante que vai ser necessário para que o aluno aprenda, né? Tipo, para que ele retenha, por exemplo, para ele fazer a prova, para ele passar na prova. E aí você percebe que aquele aluno está distraído, a primeira coisa que você faz é chamar a atenção, né? Então essa é a função do professor. Ele também tem essa é uma das funções, né, do professor. Então a gente chama a atenção. Então eu acredito que nosso Pai Celestial é a mesma coisa. Quando a gente está distraído para o nosso chamado ou para aquilo que é, para a nossa missão, Deus nos chama a atenção. E aí esse chamar de atenção, ele pode às vezes mudar, né, a nossa vida. Às vezes a gente está indo num caminho que não vai ser o caminho, que não é o caminho que Deus trilhou. Aí Deus tem que nos recolocar, nos reconduzir. Então isso pode gerar aí algum estresse, pode gerar aí algum desconforto. Mas eu digo a vocês que é necessário. Aqueles que não aceitam essa repreensão podem se tornar rebeldes a Deus, tem sérios problemas. Não é que Deus não ama ele, mas é que ele resiste, né? E a resistência pode ter consequências, né? Consequências ruins, sim. Por que consequências ruins? Porque se você tem que andar num caminho, você teima em andar em outro, vai ter consequências para si. Isso não estou pregando um evangelho mal, não, né? Isso aí são questões naturais. Então, eu entendo assim que quanto mais nós somos, passamos por tribulações nessa vida, como está escrito na palavra que isso aconteceria, quanto mais provações, tribulações a gente passa, mais a gente se torna apto para passar na prova. As tribulações, elas fazem parte de um conteúdo que a gente tem que se aprofundar nele.
Muitas vezes a gente está passando por uma situação tão difícil, que a gente precisa parar e analisar a situação e aí isso gera às vezes mais angústia, mais dificuldade. Isso significa que nós estamos no meio de uma tribulação, e essa tribulação a gente não sabe quando ela vai parar, como vai parar, e a gente só sabe sentir que aquilo dói, que aquilo machuca, que aquilo parece que está nos moendo. Mas quanto mais isso acontece, isso significa que mais aptos nós estamos para poder dar um testemunho de vitória. Meus amados, andar com Deus não é fácil, também não é difícil, mas as tribulações que nós enfrentamos por defender o nome desse Deus são tão grandes, porque essas tribulações existem. Muitas das vezes essas tribulações existem para nos fazer desistir da caminhada. Porque fica mais fácil desistir e parar de sentir o que sentimos. E aí, se a gente desiste, a gente deixa de cumprir o plano que Deus tem para a nossa vida. E isso pode ter consequência, não só para nós, como para outros que dependem do plano que você tem na sua vida, né? Que Deus tem na sua vida. Então, por exemplo, você deixa de fazer aquilo que Deus tem na sua vida. E como consequência, outras pessoas deixam de ser alcançadas. Então, quer dizer, são muitas consequências que podem ter. Então, a gente tem que estar atento ao plano de Deus para nós. E quando as tribulações vierem, nós temos que ter firmeza para suportá-las. E essa firmeza vem do Senhor. Certa vez, eu estava vendo um testemunho e isso me deixou assim bem... Foi um testemunho assim que me tocou. Não é meu esse testemunho, mas eu também sinto da mesma forma. Mas esse em particular não é meu, é de um pastor. Eu sinto assim imenso, não me lembro o nome dele. Eu estava ouvindo o testemunho, depois eu não gravei assim o vídeo, não guardei nos meus favoritos, e aí eu me perdi o nome do pastor. Ele conta que ele estava passando por uma fase muito difícil em termos financeiros na vida dele. Estava difícil, ele estava naquela fase de final de ano, que tinha que comprar material escolar, começo de ano, né, que tinha que comprar material escolar para os filhos, e muitas contas chegando, e ele muito desesperado, que ele não estava tendo condição. E aí ele mora naquela região fronteiriça de Brasil e Paraguai, ali em Foz do Iguaçu, no Paraná. E aí então ele atravessou a fronteira para poder comprar em preços mais baratos no Paraguai. Enfim, no final do dia, quando ele volta para casa, quando ele estava voltando, né, passou a fronteira novamente, estava voltando para casa, ele sentiu fome, porque ele passou o dia todo no Paraguai fazendo compras e ele sentiu fome. E aí ele foi olhar no bolso dele, tinha pouco dinheiro, pouco mesmo. E com fome ele olhou para um lado, para o outro e viu uma barraquinha de caldo de cana. E aí ele falou, bom, eu vou tomar um caldo de cana porque aquilo é nutritivo e é barato. Então é o que dá para eu fazer. Daí ele parou, né, e começou a observar o moço a moer a cana. E de repente ele começou a observar e ele percebia que o moço tirava aquele bagaço da cana e colocava novamente no espremedor. Tirava, colocava novamente, tirava, colocava novamente. E esse ato fazia sair mais e mais caldo. Bem, quando já estava assim, tipo, ao extremo, estava muito moído aquele bagaço da cana, ele perguntou pro rapaz que moía a cana, nossa, mas por que você está moendo tanto esse bagaço? Aí ele disse assim, moço, eu estou moendo com mais intensidade esse bagaço, porque é daqui que sai o melhor caldo. Naquela mesma hora, ele ouviu a voz do Espírito Santo lhe dizendo, às vezes você está sendo moído, se sentindo destruído, amassado, apertado, mas é porque daí que vai sair o seu melhor testemunho. Aquele testemunho que vai edificar vidas, que vai edificar corações e que vai fortalecer muitos na caminhada com Cristo. Aí ele entendeu que aquilo tudo era passageiro, mas era necessário para que ele tivesse um testemunho que edificasse, impactasse e ajudasse na conversão de muitos que sofrem. Meus amados, é isso. Deus, Ele quer de nós, Ele espera de nós que nós geremos frutos. E esses frutos, eles só podem ser gerados à medida que nós possamos ser podados. Porque nós somos humanos, a nossa natureza é pecadora. Desde o nosso nascimento,
a nossa natureza é pecadora. Se nós não fomos podados, como que nós podemos dar bom testemunho, dar frutos, gerar frutos para alcançar mais e mais vidas? É assim. A palavra de Deus, ela tem que alcançar a todos. Está na palavra de Deus isso, que todos têm que conhecer, até que Cristo volte. Então, quando você se sente moído, amassado, destruído, você olha para Deus, da onde vai vir o seu socorro, onde vai vir o seu auxílio, para que você suporte e entenda que o testemunho que está sendo gerado dessa sua tribulação, ele é um testemunho que pode alcançar outras vidas. Aqui em João, no capítulo 15, versos do 1 até o 4, nós podemos entender um pouco mais a esse respeito. Diz assim, João 15, versículo 1 ao 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Forte, né? Aqui Deus está nos instruindo exatamente isso. Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira. O Pai que está nos céus, que é Deus, é o agricultor e nós somos os ramos. Todo aquele ramo que não dá fruto, Deus, que é o agricultor, vai arrancar, definitivamente. Mas aquele que dá fruto, Ele não arranca, Ele poda, para que dê mais frutos. Porque estando em Cristo, que é a videira, estando com Ele, nós podemos gerar mais e mais frutos. Portanto, devemos permanecer em Cristo. Independente da tribulação, do problema, da dificuldade, com mais séria que possa ser, permaneça em Cristo. Você está sendo podado para que você possa gerar frutos para a glória de Deus. Fiquem com essa palavra. Que a palavra de Deus possa ter alcançado o seu coração e transformado o seu dia e a sua existência. Amém? Graça e paz.